Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Jéssica Bittencourt, sou doutoranda do IAU-USP e ao lado dos professores João Marcos de Almeida Lopes e Maria Dulce Pissanho Bentes Sobrinha, apresentarei o trabalho intitulado O Avanço dos Empreendimentos Eólicos em Áreas de Reforma Agrária no Rio Grande do Norte. Esse trabalho se encaixa no eixo temático Assentamentos Precários e Vulnerabilidade Socioambiental. Este artigo propõe arguir sobre a expansão dos empreendimentos eólicos e os possíveis impactos que podem causar no habitat e cotidiano dos moradores dos assentamentos de reforma agrária no Rio Grande do Norte. É interessante observar se, até o início dos anos 2000, os movimentos sociais do campo ocuparam parcela notável do território potiguar através de assentamentos e outras atividades produtivas. Isto se deu também pelo pouco interesse do capital em investir em seu semiárido. Porém, mudanças e investimentos aconteceram com a chegada do potencial do Estado, com a descoberta do potencial do Estado para a geração de energia a partir dos ventos. Portanto, esses empreendimentos eólicos foram colocados nas vizinhanças dos assentamentos, determinando novas parcerias e conflitos. Atualmente, o contexto da expansão eólica no Brasil existe uma pressão cada vez maior pela diminuição do uso dos combustíveis fósseis e, por isso, a procura por outras fontes de energia, principalmente as renováveis. Então, existe uma pressão enorme por uma diversificação da matriz energética. Porém, existe o discurso também hegemônico de que essas novas energias, a eólica, só traria coisas positivas. Porém, setores da mídia, governantes e parte considerável da sociedade difundem esse discurso. Porém, ambientalistas, pesquisadores e movimentos populares questionam não só o suposto desenvolvimento, como também denunciam seus impactos. Existe também um projeto de lei 3266, que altera a lei da reforma agrária. Parte da seguinte questão-problema: quais são as interferências das empresas do setor eólico no habitat e cotidiano dos moradores de dos assentamentos rurais, e, em particular, assentamentos de reforma agrária? Como hipótese, temos que, apesar de não estarem ainda localizados nos habitats de assentamentos, os parques causam inúmeras interferências que afetam o meio ambiente e o cotidiano de seus moradores. Aqui eu mostro uma breve cronologia da ocupação territorial por assentamentos de reforma agrária no interior do Rio Grande do Norte, passando por todos os governos, desde Getúlio Vargas, com as ligas camponesas, estas que foram as primeiras formas de organização do campesinato e defendiam a reforma agrária e foram criadas pelos partidos comunistas. E houve o ápice da luta camponesa foi durante o governo de João Goulart. Houve também a criação do Serviço de Assistência Rural, que começou no Rio Grande do Norte e que viria a se espalhar por outros estados do Nordeste, ainda na década de 60. Essas organizações alcançaram seu ápice no governo de João Goulart, porém foram extremamente sufocadas durante a ditadura militar. É marcado também do período da ditadura a criação do Estatuto da Terra, a Comissão Pastoral da Terra, as comunidades eclesiásticas de base e as pastorais operárias. Também podemos perceber o que é final da década de 80, início da década de 90, percebemos a chegada do MST no Rio Grande do Norte. Percebemos, aqui eu compartilho, a quantidade de assentamentos de reforma agrária criados durante os governos no Rio Grande do Norte, a partir do governo de José Sarney. Então, a gente percebe que o ápice da criação de assentamentos de reforma agrária foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. 202 assentamentos foram criados. E esse número vai diminuindo no governo Lula, né, que a gente percebe uma reorganização das classes conservadoras dominantes
e as desarticulações dos movimentos de reforma agrária, dificultando o acesso à terra para a reforma agrária. E, durante o governo Dilma, o maior sufocamento nesse período ainda. Esse período também é marcado por grandes dificuldades nos assentamentos em permanecer na terra, devido às secas e à falta de estrutura. Enquanto isso, outras porções de terra estavam subutilizadas por décadas, tornando-se uma reserva para valorização futura. Até o final da década de 20, até o final do século XX, a terra foi explorada através da aquisição de propriedades com grandes fazendas e por um curto período foi apropriada com alguma intenção de justiça social a partir da criação de assentamentos de reforma agrária. Hoje, a terra passa a ser explorada por uma grande empresa que sequer é sua proprietária. Esse tópico tratamos do avanço das eólicas e seus impactos no campo no Rio Grande do Norte. Então, o Rio Grande do Norte se estabeleceu como o maior produtor de energia eólica, perdendo essa liderança somente em julho do ano passado, 2024. Em julho do ano passado, eram 1.646 parques eólicos. No Rio Grande do Norte, 384. Isso quer dizer que 32% desses parques eólicos estavam no Rio Grande do Norte. O que observa-se a partir de outras pesquisas e do levantamento bibliográfico que metade dos parques de energia eólica no Rio Grande do Norte está no entorno de assentamentos de reforma agrária, sendo 48% destes menos de 1,5 km dos assentamentos rurais. Então, trata-se de uma nova vizinhança que está acontecendo. Como campo empírico desse trabalho, nós temos o município de João Câmara, que possui 27% do seu território composto por assentamentos de reforma agrária, ao mesmo tempo que é um dos líderes da produção de energia eólica no estado do Rio Grande do Norte. Esse mapa ao lado demonstra o mapa do município de João Câmara. Em vermelho estão os assentamentos de reforma agrária e em amarelo a localização dos aerogeradores. Percebe-se a proximidade desses aerogeradores com os assentamentos de reforma agrária. Ao mesmo tempo, nós temos um novo contexto que desfavorece os assentamentos de reforma agrária, que são novas normativas e modificações nas leis. Por exemplo, a normativa número 122 do INCRA, que autoriza intermediar negociações para projetos de renda entre empresas e assentados. Temos também a Lei 3266, que altera a Lei da Reforma Agrária ao permitir que os assentamentos sejam explorados pelas empresas de energia renovável em uma área de até 30% sem necessidade do INCRA, como é atualmente, sem necessidade de aprovação do INCRA, como é atualmente. E existem também modificações na resolução 462 do CONAMA, que também vem a prejudicar a dinâmica desses assentamentos de reforma agrária. Aqui, a partir de levantamento bibliográfico, nós podemos perceber a proximidade dos aerogeradores aos núcleos habitacionais dos assentamentos Baixa do Novilho, Brinco de Ouro e Vivará, estando apenas 220, 400 e 480 metros de distância entre os aerogeradores e os núcleos habitacionais. Essa proximidade causa inúmeras interferências na vida dessas pessoas, barulho, poeira, expulsão da fauna e vários malefícios, além da própria saúde dos moradores que estão próximos a esses aerogeradores. Como campo empírico, a nossa pesquisa de campo foi no assentamento Maria da Paz, que está no município de João Câmara, e a gente pôde entrevistar esses moradores para saber a percepção deles sobre o avanço das empresas sobre o território. Então a gente vê uma divergência entre os assentados. Alguns disseram, mesmo um pouco já serve,
enquanto outros falaram: lutei duro pela minha terra para entregar para o estrangeiro agora. O assentamento Maria da Paz está cercado por vários empreendimentos eólicos. Ventos de Santo Uriel, modelo 1 e 2, Santa Maria e Santa Helena. A paisagem é marcada por essas luzes intermitentes que demonstram principalmente de manhã e à noite a sua presença, a iluminação e na fronteira do assentamento. Percebe-se que o assentamento Maria da Paz, as empresas adentram o assentamento a partir das compensações estabelecidas no processo de licenciamento ambiental, estudo de impacto ambiental, EIA, e do relatório integrado do meio ambiente, RIMA. Então, o assentamento Maria da Paz recebeu a primeira ação mitigadora em 2013, através da empresa Companhia Paulista de Força e Luz, CPFL, onde cada família recebeu R$20 mil em um projeto voltado a aves e caprinos, voltado para a montagem de infraestrutura, ração e curso sobre o negócio familiar e técnicas de manejo. A segunda ação mitigadora que eles receberam, também da mesma empresa, foi o assentamento recebeu R$45 mil em um projeto voltado para a construção de fossas de módulos de plástico para o tratamento de esgotos nas residências. A água desse esgoto tratado serviria para a plantação de hortaliças. E tem também uma prevista, mas não executada. Durante as entrevistas, a gente percebeu que existe uma possível negociação entre a empresa Atlântica Energias Renováveis com os assentados sobre a possibilidade da perfuração de um novo poço no assentamento. O que a gente percebeu a partir dessas entrevistas? Que as ações não levam em consideração o cotidiano dos moradores do assentamento e nem as suas necessidades reais, como o desenvolvimento da infraestrutura existente. Então, um deles falou assim: é uma imposição disfarçada de boa intenção. Outro morador falou: manda um projeto que eles mesmos elaboram, não conversam com o assentado, entregam e fazem do jeito deles. Deveriam elaborar com a comunidade. Então, percebe-se, a partir dessa breve pesquisa, que as ações mitigadoras das empresas são pontuais, pré-estabelecidas e massificadas nos assentamentos. E percebe-se também que elas não se perpetuam. Esse projeto, por ter uma manutenção alta, muitas vezes, esses projetos não se perpetuam. Então, a gente está demonstrando algumas falhas que existem entre essas articulações, assentados e as empresas. Já caminhando para as considerações finais, percebe que esse estudo já vem sendo desenvolvido em outras áreas de conhecimento, mas ainda é incipiente na arquitetura e do urbanismo. Ao apresentar seus apontamentos preliminares, demonstra iniciativa de vanguarda que justifica a inclusão desse tema nas nossas discussões. O desdobramento inicial desta pesquisa já confirma sua hipótese. O interesse, portanto, do ambiente rural de grandes negócios está distante do ambiente rural dos assentados, do desenvolvimento sustentável e dos movimentos sociais, e é ele que domina atualmente as decisões nacionais. No caso do Maria da Paz, como dito anteriormente, percebe-se que quando a ação social dos empreendimentos são desarticuladas da realidade social local, não existe continuidade do projeto. O desenvolvimento dessa pesquisa é uma possibilidade de entender também as atuais disputas territoriais e conflitos de reforma agrária no país. Eu agradeço a todos que me assistiram até aqui. A seguir, compartilho algumas das referências utilizadas para o desenvolvimento desse trabalho e agradeço a todos a atenção. Obrigada pela oportunidade.